Vai passar o medo, a angústia, a insegurança. Vai ficar para trás a saudade do abraço apertado, do almoço em família, do happy hour com os amigos. As coisas ainda estão fora de lugar. Viva o agora. Diga que ama. Pergunte se está tudo bem. Olhe com carinho que mantém a cidade em segurança. Fique em casa, se puder. Respire. Trabalhe. É hora de pensarmos no todo. Somos o país que não desiste até o último segundo da prorrogação. E juntos daremos a volta por cima. Tudo isso vai passar. Enquanto não passa, conheça o novo jeito Quali de ajudar. Boa noite, estimados congressistas, advogados e advogadas, professores e professoras estudantes que nos assistem no Congresso Digital Covid-19, Repercussões Jurídicas e Sociais da Pandemia, organizados pelo Conselho Federal do AB e pela Escola Superior da Advocacia Nacional. Quero cumprimentar todos em nome do nosso presidente, Conselho Federal do AB, Dr. Felipe Santa Cruz, agradecer a diretoria do Conselho Federal na pessoa do coordenador-geral do evento, secretário-geral do AB, Dr. José Alberto Simonetti, congratular pela acolhida da temática o nosso coordenador executivo e diretor-geral da ESA Nacional, Dr. Rony Proes Duarte, e agradecer imensamente aos palestrantes, Dr. João Batista, doutora Cláudia Coutinho, Dr. Marisaldo Cortez, por ter aceito esse convite que humildemente a OBD fez e com grande satisfação lhe foi aceito. E o faço em nome do nosso coordenador científico, nosso membro honorário vitalício, sempre presidente, Dr. Marcos Vinícius Furtado Coelho. Com imensa satisfação, damos início ao painel 97, onde vamos nos debruçar sobre panoramas para a educação no contexto da Covid-19. E terei a honrada missão de moderar esse momento de reflexão sobre a educação no nosso país. Temos mais ou menos 1 hora, com exposição de 20 minutos para cada convidado. Sem mais delongas, queria passar a palavra para o nosso primeiro palestrante, professor João Batista Oliveira, fundador e presidente do Instituto Alfabeto, é doutor em pesquisa educacional pela Florida State University dos Estados Unidos, membro em psicologia pela Tulane University, também dos Estados Unidos, e foi secretário executivo do Ministério da Educação durante a gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Uma grata satisfação ter aqui, professor João Batista, a palavra é sua. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite e a você que participa pela atenção. O tema desse painel é repercussões jurídicas e sociais da pandemia, e eu gostaria de abordar 3 aspectos: o horizonte próximo, ou seja, a reabertura das escolas com segurança; o horizonte médio prazo, que são as repercussões educacionais e sociais da Covid, e um horizonte de longo prazo, que é um desafio que eu quero lançar à reflexão de todo mundo. Então, o primeiro ponto, a reabertura e as questões de segurança jurídica. As escolas vão abrir, precisam abrir, vão abrir algum dia. Hoje se debate sobre a conveniência, os prós e os contras. A sociedade consegue se organizar, abrir e fechar vários setores e vai ter que aprender a fazer isso também na educação. As razões para abrir, ainda que parcialmente, ainda que aos poucos, são muitas. Os pais precisam trabalhar em casa, fora de casa. As escolas precisam abrir para aprender a lidar com as novas circunstâncias. E os professores precisam aprender a lidar com o novo contexto. Não vou entrar aqui nas disputas se deve abrir hoje, amanhã ou daqui a pouco. O fato é que existem opiniões divergentes, não é? O objetivo meu aqui é discutir
o papel das escolas, a função das escolas, por que é importante que elas funcionem. A função das escolas é insubstituível, pelo menos por enquanto. Ela é substituível no que é próprio do ensino, as chamadas habilidades cognitivas, e no que ela tem de vantagens para desenvolver outras habilidades fundamentais para a vida, que hoje se dá o nome de habilidades socioemocionais. Por que a escola é essencial e insubstituível? Em primeiro lugar, porque ela organiza e provê informações através do currículo e através das disciplinas por meio das quais ela imparte essa informação. Em segundo lugar, ela é importante porque ela ensina e requer modos de cognição mais desafiadores. Em casa, nós usamos um modo mais primitivo de fala, a criança usa um modo mais aproximativo. Não é? Quando você pergunta para ele, laranja e banana, o que tem em comum? São comestíveis, ela tem casca, ela tem semente. Na escola, você aprende a caracterizar, que se chama um modo paradigmático. Não é? Laranja e banana são frutas, isso que ela tem em comum. E são esses conceitos que nos ajudam a evoluir no pensamento. A escola, em terceiro lugar, estimula novas formas de aprender. Prestar atenção, esperar a vez, fazer perguntas, dar respostas, tentar de novo, observar o que diz o colega. Quarto, a escola usa a linguagem descontextualizada, que nos leva a praticar o raciocínio abstrato fundamental para a comunicação e para o entendimento. E quinto, e importantíssimo, a escola ensina as crianças e jovens a conviver numa organização hierárquica, o que para muitos é a primeira e para muitos talvez até a única vez em que eles o fazem. E é exatamente essa organização estruturada da escola que permite o desenvolvimento das habilidades socioemocionais no contexto das atividades regulares da escola. Ou seja, a criança aprende estruturas, rotinas, cumprir horários, regulação. Ela tem um contexto no qual interagir, ela não fica solta, nem tudo vale. Ela pode formar amizades, formar pares, ter conexão com outros adultos dentro de um esquema de segurança e de redes de apoio. Ela tem mecanismos para entender, analisar, avaliar o limite de suas emoções, de seus desafios, de suas decisões, e algumas, e muitas delas, têm apoio específico para portadores de necessidades especiais. Então, tudo isso são razões importantes para que as escolas reabram, para que as escolas funcionem. E aqui tem uma primeira nota de rodapé, não é, para a OAB, não é, para os advogados aqui presentes, que é importante contribuir para esse marco legal. De um lado, da segurança jurídica aos gestores, aos pais, aos prefeitos, aos secretários, diretores, e de outro, advogar pelas famílias e pelos pais que precisam dessa escola. Não é? E também, não é, intermediar a relação do Ministério Público, que às vezes, por excesso de zelo, toma medidas inviáveis, né, bota gasolina na fogueira, e é importante que instituições da sociedade civil como a OAB entrem para mediar, para ajudar na solução desses conflitos. Então, concluindo essa primeira parte, não é, as escolas precisam abrir, vão abrir em algum momento, a escola é importante, e eu mencionei as razões pela qual é importante, é preciso de uma segurança física para abrir escola, a segurança jurídica, e há um papel aqui para muitos que estão aqui presentes de ajudar a mediar, a pacificar, a criar essas condições. Segundo ponto da minha apresentação, quais são as repercussões educacionais e sociais da pandemia? Junto com dois colegas, eu recentemente tive a oportunidade de rever a literatura internacional sobre o impacto de pandemias, de interrupção de aulas no desempenho das crianças. Um artigo foi publicado na revista Ensaio no início desse mês. Houve, em 1914, uma pandemia muito violenta nos Estados Unidos, que suspendeu por muitos meses as escolas, e isso foi objeto de uma avaliação muito rigorosa há pouco tempo. E outros eventos que aconteceram por lá, furacões, o Katrina, por exemplo. Além disso, tem o fenômeno típico de férias de verão, de 2 a 3 meses, que também interrompem de maneira programada as férias, o processo de aprendizagem. Então, nós temos alguns elementos para entender o que esperar de um resultado de uma pandemia. Então, a primeira conclusão desses estudos é que os perdedores são diferentes no curto prazo, no médio prazo e no longo prazo. No longo prazo, não é quem perde mais. Quem perde mais são as crianças que estão nascendo hoje, sobretudo aquelas que não têm assistência adequada, e aqueles jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, seja porque estão concluindo a escola esse ano, seja porque estão
abandonando a escola para ir trabalhar. Quantas crianças que estão nascendo hoje? O que a gente observa já nesse momento? Há uma redução enorme das consultas de pré-natal, atendimento precário, e isso pode afetar profundamente o desenvolvimento da criança, com consequências que vão para o resto da vida. E muitos sistemas de saúde que estão obstinadamente cuidando da Covid não estão cuidando de maneira adequada para assegurar um atendimento adequado para essas mães. Então, o que é preciso fazer? Um alerta máximo para o sistema de saúde. É o que eles chamam na área de busca ativa, correr atrás das mães, das grávidas e trazer para as consultas pré-natal. Criar condições para atendimento seguro, que é fundamental, e promover intervenções eficazes, inclusive, em muitos casos, de segurança alimentar. Ou seja, não basta fazer a consulta, mas assegurar que aquela criança, mesmo nesse contexto, e aquela mãe vão ter um acolhimento adequado e vão nascer em boa situação. No outro extremo, né, em situação de alto risco, para o longo prazo, temos os jovens se formando. No curto prazo, o mercado de trabalho está difícil, vai ser sempre mais difícil para os jovens, então seria necessário políticas de estímulo para a contratação desses jovens que estão terminando agora, sobretudo contratação de longo prazo, que é aquela que efetivamente assegura um futuro dentro do mercado de trabalho. E na outra ponta, crianças, os jovens que ainda estão na escola, sobretudo no final do ensino fundamental, 12, 13, 14 anos, que têm alto risco de sair da escola por premência de trabalhar, não vão conseguir trabalho, vão sair da escola. Então, para esses é necessário que haja políticas que mantenham na escola, eventualmente compensação financeira para as famílias, estímulos para que eles não deixem a escola, porque este não é o momento de sair para eles, além de não ser um momento também bom para ir no mercado para ganhar algum trocado. Então, de longo prazo, temos esses problemas. De curto prazo, o que a evidência nos diz? Nos diz que há problemas, sim, pode haver problemas emocionais e problemas de aprendizagem. Então, comecemos pelos problemas emocionais. Todo mundo tem estresse, todos nós, nessa situação, que é nova, que é duradoura, que é terrível. E o estresse pode afetar, e afeta, funções importantes para a aprendizagem, especialmente atenção e memória. Tecnicamente, há um termo, que é o transtorno de estresse pós-traumático, que historicamente 10 a 15% das pessoas que têm mais baixa resiliência, pessoas que foram diretamente expostas às questões mais graves de pandemia, que perderam parentes, que sofreram com a doença, que tiveram hospitalizados. Então, uma parte da população pode ser, sim, vítima de casos graves desse estresse, e isso requer atendimento especializado. Nada que as escolas possam fazer, mas o sistema de saúde, o sistema de atendimento psicossocial deve estar atento, porque esse número não é trivial. Para muitas pessoas, muitos adultos, muitas crianças, muitos professores, a atenção demasiada às questões relacionadas com a Covid pode afetar a atenção, memória e concentração, que são requisitos fundamentais para o ensino. Então, vai ter preciso de um pouco de paciência aí no início, um pouco de exercitação de atividades que mobilizem, que ajudem as pessoas a mobilizar a sua atenção e memória para se concentrar e poder estudar. Mas a boa notícia é que, para a maioria das pessoas que são resilientes, isso se normaliza com o tempo, e basta um pouco de organização, de paciência, de tolerância, de compaixão, que essas coisas vão entrar no lugar. Então, essa é do lado psicossocial, do lado emocional. Do lado da aprendizagem, o que as evidências nos mostram? O primeiro é que você não tem, tipicamente, um problema de perda, você tem um problema de estagnação. Se houvesse perda, todo mundo que sai da escola vai piorando ao longo da vida, e não é isso que acontece, as pessoas vão aprendendo um pouco mais. Então, você tem uma estagnação, você tem uma diferença, porque alguns avançam mais, sobretudo aqueles que têm um nível socioeconômico mais elevado, condições mais favoráveis para conviver na pandemia e mesmo para continuar estudos, e isso cria, no curto prazo, aumenta a desigualdade. A boa notícia é que, a longo prazo, você tende a normalizar essas diferenças, e aí ocorrem dois fenômenos complementares. De um lado, quem perdeu mais vai recuperar mais depressa, ao longo de 1, 2 anos, tipicamente, que é o que a evidência mostra, e quem aprendeu mais acaba se acomodando, relaxando um pouquinho, essas coisas se encontram ao longo do tempo. Qual que é o problema disso? O problema disso é que o nosso patamar de desigualdade é muito grande, ou seja, voltar ao normal não vai ser bom. Essa tem que ser uma oportunidade para a gente pensar em mudar esse nível de desigualdade. Tipicamente, os países não mudam. A longo prazo voltam ao que era,
e assim permanece. O que a evidência diz que não funciona no curto prazo para poder remediar essas questões? Aumentar o tempo, querer fazer um ensino de massa, correndo o tempo integral, muito mais horas, fim de semana, etc. Essas coisas não são boas, não é? E a ideia de que agora a tecnologia vai resolver tudo de repente. Não vai. A evidência não mostra que isso acontece. O que a evidência mostra? E é muito importante, eu acho, refletir sobre isso. Depois, quem quiser mais informação pode ter acesso ao artigo, né? Quer dizer, quando você tem professores muito bons, né, com eles tudo funciona, né? Computador, informação, informática, isso, aquilo. E o valor que isso agrega é pequeno porque o professor já é muito bom. Não é? E quando você tem também condições muito boas, uma tutoria intensiva para aqueles alunos que estão muito atrás também ajuda. Mas são duas coisas que são raras, né? Você tem um acervo grande de bons professores e muito recurso para fazer esse tipo de atendimento. Então, funciona, é bom, mas é pouco viável na condição. O que costuma funcionar para todos em situações como as nossas? Primeiro, o diagnóstico, né? Tomar o termômetro, saber onde estamos, o que aconteceu, de onde devemos começar. Questão da assiduidade, não é? Assegurar, mais do que antes, a frequência escolar, quer dizer, alunos que perdem mais de 10 dias letivos por ano tendem a ficar para trás. Então, nesse momento, não é a hora mais de perder aula, não é? Foco no essencial, quer dizer, nós temos muitas disciplinas, muita distração na escola, já que é para recuperar, foco nas disciplinas e conteúdos centrais, não é? Como nós vimos agora, as pessoas que não estão alfabetizadas, não têm fluência de leitura, sofrem mais porque não pode acompanhar sozinha, então é hora de definitivamente acolher as crianças, primeiro ano alfabetizadas, desenvolver a fluência de leitura, não é? E algumas estratégias que tendem a funcionar sempre melhor, não é? De ensino estruturado, um dever de casa bem concebido, não é? Acesso a livros e bibliotecas, que é uma coisa que falta muito ao país, não é? E, obviamente, tecnologias, começar a aprender a usar tecnologias cada vez mais, mesmo porque, abrindo a escola, é possível que ela venha voltar a fechar por algum tempo. Então, é um momento bom de se aprender a lidar com isso. Então, é isso, né, em poucas palavras e de maneira bastante breve, o que as evidências nos dizem sobre o que funciona e o que pode funcionar. E, para concluir, né, terceira parte, e, novamente, um apelo que eu faço aqui aos que nos acolhem na OAB, aos advogados, às pessoas que são do mundo jurídico, que é pensar no futuro. Quer dizer, nós não podemos querer que o novo normal seja igual ao velho normal. O velho normal é muito ruim, a educação de baixa qualidade, a educação muito desigual. E grande parte dessa desigualdade é assegurada pelo excesso de formalismo que tem no Brasil, no entendimento formal das questões. O Brasil é o país do formalismo, a educação é vítima do formalismo. As leis frequentemente são usadas não para promover a equidade, embora na intenção às vezes o seja, mas quase sempre para favorecer grupos de interesse, interesses corporativos. Nesse momento, então, a gente ouve muito falar, primeira preocupação, vamos cumprir o ano letivo, vamos cumprir todos os dias, vamos cumprir todas as aulas. Não vamos, não vai ter essa oportunidade. Então, nós temos que pensar mais nas questões substantivas do que nas questões formais. E aqui, de novo, as evidências científicas nos ajudam muito, não é, a pensar nisso. Não é o tempo de aula, é o tempo que se usa durante a aula. Isso aqui é importante. Um ano adicional da escola, não é? Por exemplo, o ano adicional que nós tivemos quando a pré-escola do último ano se transformou em primeiro ano, ela acrescenta aí um pouquinho, né, 5 pontos na Prova Brasil a mais. Então, o importante não é aumentar muito o tempo, é aumentar a qualidade do tempo que a gente usa para poder levar essas crianças para onde precisa. Não adianta só ter creche para a escola, é preciso que elas tenham qualidade adequada. Não adianta aumentar recurso, não é só jogar recurso num sistema que não funciona. O que a gente viu nesses estudos que fizemos aí nesses últimos tempos? No Brasil, você tem uma situação seguinte, a escola que opera abaixo de R$4.000 por aluno no ano, essa não atinge nenhum nível de desempenho. Mas as escolas que operam entre R$4.000 e R$6.000, que é a grande maioria, elas têm desempenho extremamente variável, né? O que mostra que não é o dinheiro a mais ou a menos que funciona, e sim uma gestão de eficiente. Não é? E a gente nota também que as escolas, tipicamente os municípios que gastam mais de R$6.000, sobretudo mais de R$7.000, têm um desempenho estável ou pioram, não é? A chamada maldição do petróleo.
né? Ou seja, essa briga de ficar falando mais recurso, sem cuidar primeiro das outras coisas, é um formalismo que atrapalha a educação. Né? Outra coisa formal que atrapalha muito o Brasil, titulação de professores. Vamos ter todos os professores com título, com graduação, pós-graduação. Não é por aí, não é? Quer dizer, a questão da qualidade, da competência, do conhecimento, é isso que o país precisa de levar mais a sério. Menos o formalismo que tem documentos bem intencionados com o Plano Nacional de Educação, mas que não é por aí que nós vamos melhorar e fazer a educação que o país precisa. Não é? Nesse momento que a gente vê esforços de todos os tipos em redes públicas e privadas, não é possível a gente aprender um pouco, né, como é necessário ter foco, ter qualidade e concentrar naquilo que é essencial. Né? Portanto, o apelo aqui, né, que eu queria fazer em conclusão, é que esse é um bom momento para a gente repensar, né, que esse novo normal não deve ser igual ao velho normal. Nós precisamos de repensar a educação a partir daquilo que é importante para a escola, e é por isso que eu comecei a minha apresentação mostrando a importância da escola, aquilo que dá o seu brilho, a sua característica, e criar condições, estímulos para que, tanto no setor público quanto no setor privado, essas escolas venham a funcionar de maneira eficiente, de maneira eficaz, mas, sobretudo, de maneira justa. Para isso, eu acho que há um brilhante papel que a OAB, que as pessoas que estão aqui podem contribuir para poder iniciar esse debate, abrir esse debate sobre uma regulação mais aberta, mais plural, que mais incentive a criatividade e o resultado, e menos que entrave através desses mecanismos formais, desses aparatos que hoje servem muito mais para defender interesses corporativos do que, efetivamente, promover a equidade e a justiça. Muito obrigado. Excelente, professor João Batista. Como o senhor pontuou na sua fala, né, o foco é o essencial. O senhor foi cirúrgico em fazer esse recorte em 3 momentos e, como sempre, né, e aqui a gente faz o destaque, o papel da OAB não só em promover esse momento, mas em oportunizar essa reflexão durante a pandemia, para que nós possamos, enquanto operador de um direito, ver como o direito pode contribuir para essa perspectiva educacional. E, sem mais delongas, queria convidar agora para falar a professora Cláudia Costin, que é ex-ministra da Administração e Reforma do Estado, é fundadora e diretora da FGV-CI, que é o Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da Fundação Getúlio Vargas, foi diretora global da Educação do Banco Mundial, ministra da Administração e Reforma do Estado, e, mais recentemente, professora convidada da Faculdade de Educação da Universidade de Harvard. Professora Cláudia Costin, a educação sempre é muito importante, e esse momento a gente acaba refletindo na sua importância, mas cada vez mais, como bem relevou o professor João Batista. Professora. Muito obrigada, eu queria agradecer o convite. Eu trouxe uma pequena apresentação e vou já marcar o meu cronômetro para não falhar com... Só um minutinho, que eu acho que eu não entrei no... Eu vou tentar colocar aqui no share screen. É aqui. Acho que agora eu consegui. E vou colocar aqui para a nossa discussão. Parte do que eu trouxe para falar, aproveito também agradecer o convite da OAB, o João Batista já abordou. Então, eu vou passar muito rápido e algumas coisas que eu trouxe complementam o que ele falou. Eu queria começar falando de um compromisso que o Brasil assumiu junto com 193 outros países, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. E eu acho que um deles traz uma luz para uma questão essencial. Quando a gente defendeu os objetivos do milênio em 2000, a gente pensava, vamos colocar todas as crianças na escola primária. O Brasil já tinha, a essas alturas, no ano de 2000, colocado as crianças na escola primária. Mas quando, em 2015, nós discutimos os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, e um deles específico para a educação, a gente foi muito mais longe.
a gente disse que não basta as crianças estarem no ensino primário ou sequer no secundário, é importante a qualidade dessa educação. Então, ela tem que ser inclusiva, não tem que ter uma educação para criança típica, outra para criança com deficiência, uma para criança, para as meninas, para preparar para o casamento, outra que é para valer, como em muitos países, infelizmente, ainda é verdade, que é para os meninos, que essa é para preparar para o mundo do trabalho, ela tem que ser equitativa e de qualidade. E para quem tem dúvidas do que era definido como qualidade, qualidade é resultado de aprendizagem. Então, as crianças têm que estar na escola, sim, mas têm que estar na escola aprendendo. E o nosso problema é que as crianças estão na escola, a gente não tem uma taxa de conclusão grande no Fundamental 2, ainda são só 75%, a gente universalizou tardiamente o ensino fundamental, terminamos na primeira década do século XXI, e mesmo assim não conseguimos taxa de conclusão, como preconiza o ODS 4, mas as crianças não estão aprendendo. E se a gente olhar para alguns dados que eu trouxe aqui, vai ficar ainda mais claro. Primeiro, 55% dos alunos no terceiro ano do ensino fundamental saem não alfabetizados. Praticamente a mesma porcentagem se refere à matemática, acesso à matemática inicial de terceiro ano. No quarto e no quinto ano, a Prova Brasil, desde 2005, vem mostrando melhoras, e algumas até importantes. Mesmo assim, o nível é insuficiente. Mas quando a gente chega no nono ano, no final do Fundamental 2, é que as coisas ficam mais claras. Menos de 40% aprenderam adequado em português e menos de 22% em matemática. Uma parte desses alunos abandona, uma parte entra para o ensino médio e repete no primeiro ano, e no primeiro ano do ensino médio, só 21,9% dos alunos aprenderam o suficiente em português, e em matemática é 9,1%. Então, nós vivemos uma crise de aprendizagem pré-pandemia. O que acontece depois disso? Nós vamos discutir daqui a pouquinho, porque a gente tem que entender que, além da crise de aprendizagem, como bem disse o João Batista, o PISA, né, o último PISA teve seus resultados divulgados em dezembro de 2019, e mostrou que não é só que a gente melhorou muito pouquinho nas 3 áreas avaliadas, que era português, quer dizer, leitura e interpretação de textos, matemática e ciências, estamos entre os 20 piores países, mas nós fomos, entre as 79 economias participantes no último PISA, o segundo com maior desigualdade educacional. E por que eu estou falando dessas coisas? Porque a pandemia vai agravar esses 2 pontos, a crise de aprendizagem e a desigualdade educacional. O que o PISA também nos mostrou, porque eles associam ao exame, né, uma pesquisa, é que a carreira do professor no Brasil não só é pouquíssimo atrativa, só 2,7% dos alunos brasileiros diziam que queriam fazer educação ou se preparar para ser professores, como a formação que eles recebem no ensino superior não é preparatória para a profissão que eles vão desempenhar. Muito bem, para complicar isso um pouco mais, nós estamos vivendo tempos, antes mesmo da pandemia, do que veio a ser chamado de o futuro do trabalho, a Revolução 4.0, em que a automação acelerada, a robotização, por assim dizer, trouxe e vem trazendo, numa velocidade sem precedentes, uma extinção massiva de postos de trabalho, inclusive postos de trabalho que demandam competências intelectuais. Qual o impacto disso na educação? É que vão ser, óbvio que nós não vamos ser substituídos por, entre aspas, robôs ou pela inteligência artificial
em tudo, mas isso demanda para a gente poder, para que possamos competir com os robôs, competências muito mais sofisticadas, como capacidade de análise mais aprofundada, como o desenvolvimento das tais competências socioemocionais a que o João Batista se referiu, pensamento sistêmico, porque isso os robôs também não são capazes de fazer. Há uma outra consequência desse quadro, que é um grande crescimento da desigualdade social. E desigualdade social e educacional não são sinônimos, elas se retroalimentam, mas elas não são sinônimos. Frente a essa situação, há uma tendência no mundo a se trabalhar algumas questões com maior ênfase. Então, eu olho para os 30 primeiros países no ranking do PISA, eles hoje estão trabalhando foco em resolução colaborativa de problemas com criatividade. Inclusive, uma das provas do PISA é exatamente essa. O Brasil precisa caminhar nessa direção. Maior personalização do processo de ensino, usando tecnologia, inclusive com plataformas adaptativas que identificam exatamente quais são os gaps de aprendizagem de cada aluno, ou onde ele está avançando mais rápido e dirigindo para os aprendizados que ele precisa, como uma ferramenta de apoio ao professor. A própria cultura digital, que não é só saber usar o computador. As pesquisas mais recentes, no ano 2000, as pesquisas mostravam que os computadores não trouxeram impacto nenhum na aprendizagem. Hoje mostram exatamente o contrário, que elas trazem um grande impacto. Por quê? Porque nós começamos a produzir conteúdos que dialogam com uma cultura digital. Então, hoje, não é à toa que o Uruguai, que desenvolveu o Plano Ceibal, que no começo não mostrava resultados nenhum, hoje está numa posição muito mais confortável que o Brasil, que inúmeros países têm. A União Europeia investe num quadro de referência de competências digitais, que é muito importante. E competências para o século XXI. Entre elas, eu destaquei algumas delas, não são as mesmas que o João Batista destacou, mas que são algumas que nós desenvolvemos sem intencionalidade pedagógica na crise que nós estamos vivendo, porque a crise também pode ser, para além de um momento de sofrimento, um momento de intensa aprendizagem. A gente sai da zona de conforto e tem que aprender novos fazeres. Adaptabilidade, que é uma competência muito importante para o século em que a gente vive, foi muito desenvolvida durante essa crise por professores que tiveram que começar a ensinar online, ou na televisão, ou na rádio, por alunos que tiveram que se adaptar a novos contextos, e nós mesmos. A empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro e ser solidário, e a abertura ao novo, que é tão importante num mundo em que startups, empreendedorismo ganha tanta ênfase. E o protagonismo do aluno, a ideia de que o aluno aprende mais quando ele se sente empreendedor da sua própria aprendizagem, quando ele é formado para se sentir empreendedor da sua própria aprendizagem. Nesse contexto, e a Covid? Eu acompanhei desde o começo, como eu fui diretora global de educação do Banco Mundial, eu acabei acompanhando um pouco o que os outros países que entraram na pandemia antes de nós fizeram para garantir alguma aprendizagem. E o que eles fizeram e como que a gente trabalhou essa questão também. Primeiro, todos eles usaram online, mesmo aqueles que têm uma inclusão digital menor que a nossa. Por quê? Porque isso desenvolve uma aprendizagem para professores e alunos. Então, o raciocínio de já que uma parcela não tem acesso à conectividade, não vamos fazer nada pela internet, não foi o predominante, muito pelo contrário. Mas também usaram, junto com isso, televisão, como
todos os estados brasileiros usaram na sua resposta à Covid. Usaram rádio. E aqui eu queria lembrar que aqui no Brasil, rádio eles usaram muito em acampamentos de refugiados, sírios, por exemplo, em outros, não dá tempo de explorar muito isso, mas o Maranhão usou bastante rádio, Rio Grande do Norte, em inúmeros municípios, usou o rádio para dar aulas e garantir alguma forma de aprendizagem à distância. Uma outra coisa que os países fizeram foi prestar muita atenção na desigualdade educacional, inclusive com intersetorialidade, o que dialoga com uma coisa que o João Batista falou, que é fazendo uma busca ativa dos alunos que não estão participando das atividades à distância, porque esse é um preditor que esse jovem não quer voltar para as aulas. Eu queria lembrar que a Unesco, junto com a Conjuve, fez uma pesquisa recente que mostrou que 28% dos jovens não pretendem voltar às aulas, o que é assustador. Também orientar os pais, nós também no Brasil estamos fazendo isso, os professores falavam virtualmente com as crianças e lembrar que as formações que foram feitas para os professores foram de caráter emergencial. Houve, e nós precisamos dizer isso, muita improvisação no processo, mas uma situação como essa, que nunca aconteceu na história desta maneira, que tenha havido improvisação, que bom que fizeram alguma coisa, porque senão a desigualdade educacional a que nós nos referimos antes ia crescer de uma maneira desproporcional. Então, na emergência, a resposta envolveu muito aprender fazendo, learning by doing, como dizem os americanos. Nós tivemos muito isso. E a volta às aulas? Bom, eu não vou discutir o momento de voltar às aulas, isso é tema para epidemiologistas, eu não sou epidemiologista. Mas eu queria dizer que o que eu conversando com vários países, eu estou participando de 2 webinários semanais com o ministro de Educação de vários países, o que me apareceu com clareza é que isso sim foi está sendo bem planejado. Então, pensar numa estratégia de retorno às aulas, então alguns países colocaram os mais velhos primeiro, porque eles estão mais próximos de exames de conclusão de curso e porque eles podem ser protagonistas no repasse de protocolos sanitários para os alunos mais jovens. A questão das creches, eu queria dar um alerta, que quando a gente fala que a educação infantil voltou primeiro na França, o que eles chamam de educação infantil e creche não é o que nós chamamos de educação de creche. Então, o 0 a 2 não voltou em nenhum país. Eles deixaram para um pouco mais para frente. A partir dos 2 anos, variou de país para país. A média foi voltar a partir dos 3. E eu sei que nós temos um problema no Brasil de creches particulares com risco de quebrar, e é uma situação bastante grave. Todos eles estabeleceram protocolos sanitários muito claros no processo de volta, e o Brasil não é uma exceção. O CONSED tem distribuído entre os secretários, o Conselho de Secretários de Educação, propostas de protocolos sanitários que estão sendo ajustados às realidades locais, e já começou um processo de aquisição tanto de EPI, termômetro, tudo que é necessário. A outra coisa que houve em vários deles é uma atividade de acolhimento, que também tem a ver com o que João Batista falou há pouco, a questão da saúde mental. E também eu acho que o Brasil, de alguma maneira, João Batista, exagerou nos documentos sobre, como se chama, estresse tóxicos generalizados. Eu não acredito que é isso que está acontecendo. Tem havido alguns problemas e isso precisa ser trabalhado. Uma avaliação diagnóstica também foi feita em todos os que voltaram para saber que perdas de aprendizagem aconteceram e poder montar um bom sistema de recuperação de aprendizagem. E eu compartilho o otimismo do João Batista nas perdas que a gente vai ter,
mas tenho muito medo do agravamento das desigualdades educacionais. E outra coisa que eles fizeram é a busca ativa dos alunos que não voltaram. E termino falando do que vai acontecer depois da crise. Crises, dizem os historiadores, são momentos de grande inovação. O ser humano tende a não inovar quando está vivendo na zona de conforto ou com grande estabilidade. Vários paradigmas foram quebrados na crise, e eu acho que isso está acontecendo já. Um exemplo disso é a brutal aceleração da inclusão digital de professores e de alunos. Já se tem clareza de que competências digitais vão entrar na formação de professores. A Base Nacional Docente incorporou o desenvolvimento de competências digitais na formação de professores, mas vai ser tão importante quanto isso formar para metodologias mais ativas. A forma de aulas expositivas que nós damos, em que o professor aparece como um mero fornecedor de aulas e não como um assegurador de aprendizagem, está por trás do baixíssimo desempenho que nós temos em matemática e ciências, que, segundo os dados do PISA, nós sabemos ensinar conceitos, mas nós não ensinamos a pensar matematicamente, ou a pensar cientificamente, ou sequer pensar historicamente, ou seja, aplicar os conceitos aprendidos em problemas da realidade. Professor, eu estou fazendo meu papel, meu chato aqui de moderador, estamos no minuto final. Slide, não se preocupe. Sim. E dizer que a conectividade de escolas e até de residências virou uma prioridade e está na mesa para ser resolvida. Muito obrigada a todos. Professora Cláudia, muito obrigado. Eu queria agradecer enormemente. E perdão, eu sei que a gente teria que ficar aqui o dia inteiro, professor João Batista, professora Cláudia e professor Marisaldo, discutindo educação, que é muito gostoso, e como isso repercute no direito e repercute também no OAB e na sociedade como um todo. O OAB, como garantista, tem que sempre estar atento a isso. Mas eu queria convidar agora para falar nosso querido conselheiro federal, amigo, conselheiro federal pela OAB, doutor Marisaldo Cortez, que é presidente da Comissão Nacional de Educação Jurídica do OAB Nacional, advogado e professor universitário, mestre em Direito, especialista em Direito Público, vice-presidente da Academia Goiana de Direito e Relações Sociais, ex-reitor da PUC Goiás, ex-conselheiro seccional, ex-tesoureiro, ex-diretor-geral da ESA, e atualmente também é conselheiro federal pelo OAB de Goiás pelo terceiro mandato. Doutor Marisaldo, grande satisfação, a palavra é sua. Boa noite a todos e a todas. Boa noite muito especial ao professor Dr. João Batista Oliveira, à professora doutora Cláudia Costin, meu amigo Tiago Carcará. Quero também aqui cumprimentar todos os estudantes de Direito, estudantes no geral do Brasil, mas eu quero fazer um comentário introdutório. Primeiro, fica muito difícil, né, para mim agora, como um terceiro palestrante nesse momento, falar sobre educação depois de tudo aquilo que foi já abordado brilhantemente pelo professor Dr. João Batista Oliveira e pela professora Cláudia Costin. Abordaram tudo aquilo que a gente poderia mencionar, e eu acho que só essas duas palestras já são suficientes para que todos fiquem agraciados e que todos fiquem bem informados do panorama da educação nacional, do panorama da educação enquanto histórico e enquanto futuro e nessa questão pós-pandemia. Mas, pois bem, eu tinha preparado alguma coisa, mas vou ter que agora fazer me permitam um pouco de um improviso, porque, como a gente ficou em terceiro expositor, ficou um pouco assim agora, abordaram tão bem e fizeram fizeram palestras brilhantes e que a mim pouco sobrou para fazer uma fala mais ponderada nesse sentido. Mas
Eu quero começar dizendo o seguinte: eu tenho uma preocupação com relação à educação no país. Eu não vejo, com toda sinceridade, eu não vejo que a educação no Brasil, já de longa data, seja uma prioridade número um desses governos que aqui passaram, que estão passando desde o início do século XXI para cá. Não há uma prioridade governamental, não há uma prioridade número um para que isso possa acontecer. E, em razão disso, e em comparação com outros países, nós percebemos que, aí um pouco, não comentando de forma contrária o que disse o Dr. João Batista Oliveira, não se trata de recursos que estão sendo disponibilizados e que são mais ou menos recursos que vai fazer uma educação no Brasil de qualidade, ensino fundamental, ensino médio e ensino superior. O que precisa, efetivamente, talvez seja melhorar essa destinação de recursos, mas uma fiscalização e metodologias de apuração da qualidade do ensino recebido por esse estudante. É ruim dizer, mas tem se gasto muito e de forma equivocada, e um dos fatores preponderantes que eu vejo é que quando nós temos uma educação de qualidade, você não pode exigir do professor que tenha uma remuneração aquém da realidade da sua vocação, da sua interação com o aluno, da sua responsabilidade em educar. Então, isso me parece que é preciso ainda investir um pouco mais, mas que é preciso que os nossos órgãos governamentais exerçam com mais plenitude, com mais harmonia, talvez, uma fiscalização para aferir a qualidade da educação que se leva aos bancos escolares nesse país. Eu acredito que ainda nós temos muita gente fora da escola, e agora, com essa questão pandêmica que estamos vivendo, em razão da Covid-19, uma preocupação que também me incomoda aqui agora, que a Constituição Federal não vem sendo observada com essa inclusão de todos nesse quadro nacional da educação. É preciso que todo governo que tem uma visão de progresso, de sucesso futuro, de humanização de todos nós, é preciso investir muito mais na educação do que nós investimos hoje, e investir na busca, eu repito, na busca efetiva da qualidade. Esse momento de crise pandêmica nos mostra um certo desfavorecimento da sorte daqueles que têm um menor poder econômico. Por exemplo, se nós temos hoje, e aí eu digo que isso o que eu penso, no futuro próximo, talvez, há um exercício vindouro, a figura do professor em sala de aula, nós teremos aulas ministradas no mecanismo, um sistema híbrido. Não é uma parte presencial, uma outra parte em casa, sendo assessorado pelos pais, sendo orientado pelos pais, mas com um trabalho já direcionado pelo docente de sala de aula, que vem depois, como se fosse o que acontece hoje no ensino fundamental, chamada tarefa de casa, né? Mas eu não vejo também, neste momento, nenhuma possibilidade de retorno às atividades normais, nas aulas presenciais, em razão dessa crise que estamos vivenciando em todo o mundo. E isso nos traz uma outra situação preocupante. Qual que seja essa preocupação? Como é que as aulas vão chegar, por exemplo, se transmitida pelo sistema via remota, como é que vai chegar lá nos rincões, ou até mesmo nas grandes cidades, nas regiões periféricas, onde o estudante sequer tem algum aparelho que possa acessar essa aula? Quer dizer, não há ausência de meios de comunicação, que nesse momento talvez fosse interessante que o governo, os nossos governos municipais, estaduais e federal, pudessem investir um pouco mais, estudar um pouco mais como chegar essa instrumentalização a esses estudantes de todos os níveis de conhecimento, de todos os níveis de ensino ministrado no Brasil. Eu faço uma crítica também, peço que venha aos demais palestrantes. Eu nunca participei de nenhum órgão governamental, em relação ao sistema educacional monitorado, sistematizado e gerido pelo MEC, pelo Ministério da Educação. O que acontece? Um governo que vai para o quarto ministro da Educação, está muito claro a ausência de diretrizes sólidas,
de vocações, de prioridades para com aquele que é, para esse momento, que é o momento mais importante da vida de todo jovem, por exemplo, que é o processo de ensino-aprendizado, aprender para enfrentar o mercado de trabalho amanhã. E isso deixa muito a desejar. Quer dizer, uma educação, um país que tem na educação, principalmente nesse momento, é uma crítica que faço, não é salutar você ter 4 ministros em pouco mais de ano de governo. 4 ministros de uma pasta extremamente importante, talvez a mais importante pasta que um Estado pode ter, que a Constituição garante que seja inserido no modelo estatal. Algumas políticas públicas, ainda para dizer que vem ao longo do tempo acontecendo no sistema governamental, como no ensino fundamental, por exemplo, o Plano Nacional de Educação. O Plano Nacional de Educação ele está longe, nesse momento, de atender aquilo que é dentre as suas vocações, talvez uma vocação maior, que é preparar o cidadão para o exercício pleno da cidadania. Quais são os seus direitos, quais são as suas garantias, quais são as possibilidades de exercer esse fundamental direito de que o Estado lhe venha dar uma educação que é uma garantia constitucional, que ele possa aprender e daí se sentir um cidadão na sua plenitude. Isso me traz uma preocupação assim tanto quanto exagerada em razão desse momento que nós estamos vivendo no Ministério, e aí agora aliado pela questão dessa pandemia que nós estamos vivenciando. Nós temos o Exame Nacional de Ensino Médio, que, dentre os seus fundamentos básicos, está a preparação para o exercício profissional amanhã. A preparação do cidadão da cidadã para o exercício profissional amanhã. Como é que isso está sendo fiscalizado? Qual é o retorno desse estudante que saiu, que deixou? Ou seja, não há um monitoramento do egresso para dizer qual é essa vocação, aonde ele se conseguiu ou não, qual o indicativo disso, onde chegou e qual foi, se houve um desvirtuamento da sua vocação, do seu curso, da sua vontade, para ir adiante, isso não aconteceu. E aí eu gosto muito da expressão que o Dr. João Batista Oliveira utilizou, pensar no futuro, pensar para o futuro. Como pensar para o futuro? Talvez revendo os procedimentos que nós temos tido até hoje, e que seguramente não deram certo, e que jorram milhares e milhares de recursos que poderiam ser melhor aplicados se nós tivéssemos uma possibilidade de uma melhor fiscalização, eu repito, um melhor acompanhamento da destinação desses recursos. E como para mim, pouca coisa ficou nesse momento para falar, que já foram abordados brilhantismo pelos dois que me antecederam, eu repito, eu quero falar um pouquinho também agora do ensino superior, né? E eu acho que também uma consequência de todo esse caminhar da educação nacional. E quais são as condições hoje, por exemplo, no ensino superior no Brasil? Olha, as instituições públicas, no geral, salvo uma ou outra, não atendem, não conseguem colocar no mercado profissionais gabaritados em razão do recurso investido. Se nós formos aqui, e aí eu acho que é importante fazer essa avaliação, qual é o custo médio de um estudante no ensino público oficial brasileiro? Qual é o custo disso? Qual é o custo que leva a isso? Qual foi o investimento que foi feito? Qual o retorno que ele terá profissionalmente amanhã? Isso também faltam indicadores de qualidade, indicadores para saber até onde isso chegou, qual foi o nível de empregabilidade que nós tivemos em relação a esses estudantes. A crise não é de agora no ensino superior. Agora ela está mais aguçada. O sistema de ensino federal, de algum tempo para cá, desde o início da pandemia, há quase que, salvo engano, 80% das instituições públicas federais não estão ministrando aulas, nem presencial, nem remotamente. Quer dizer, há um atraso, há um retrocesso, há um recuo, e não há uma preparação, um pensamento, uma descoberta de como fazer com que isso pudesse continuar acontecendo. Ao contrário das instituições privadas, que continuaram, insistiram, e para o corpo docente das instituições privadas e de algumas públicas, foi uma dificuldade enorme essa nova parafernália, esse novo movimento, essa nova tecnologia que nós tivemos que
abraçar de uma hora para outra para ministrar uma aula remota, viu, professor João Batista? É um negócio complicado, esse ou aquele momento e de como dirigir para uma turma de 60 estudantes, e aí aquele debate que deixa de ser debate, passa a ser... E um processo depois de como fazer essa avaliação. Qual é o resultado prático disso? O que aconteceu efetivamente com o resultado prático de uma avaliação de um estudante, se ele conseguiu êxito na disciplina ou não conseguiu êxito na disciplina, se quando você aplica uma prova para esse estudante, essa prova muito dificilmente tem uma segurança de que ela foi elaborada naquele momento de modo personalizado e não colegiado, não coletivamente. Eu continuo entendendo que o governo os governos, nos últimos 3 governos, 4 governos, vem para cá, 4, fazendo autorizações para a criação de cursos novos no Brasil. Nós temos um enorme quantitativo de cursos autorizados sem a menor qualidade, sem a menor possibilidade de estar exercendo hoje. Isso não é só nas instituições privadas, também acontece nas instituições públicas. E qual é o resultado? Eu repito, como está se aferindo, avaliando a qualidade do ensino ofertado por esses milhares de instituições? Eu vou dar exemplo. Eu não tenho nada contra o ensino à distância. Vejo muita diferença essa questão do ensino à distância e o ensino remoto, ministrado via remotamente. Ou à distância, nós sabemos como ele vai ser ministrado. É uma gravação, pode até ser um locutor de voz linda, né, gravando uma aula que ele vai estar lendo em algum lugar, e aquela aula vai ser transmitida para centenas de milhares e tal de estudantes. Enquanto que remotamente não, ali é ao vivo, é a hora marcada, tudo mais, a presença e tudo mais. Agora, eu não tenho nada com isso. Agora, veja bem, curso de enfermagem autorizado, com quase um quantitativo enorme de estudantes matriculados em à distância, enfermagem, daqui a um pouco vai ter odontologia, vai ter medicina. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, eu acho que é importante sim, mas não 100% à distância. Né? Quem vai fazer, o enfermeiro, eu fico pensando aqui, e é só para ilustrar, é só para a gente sair um pouco dessa oficialidade do evento. Eu fico pensando assim, se você vai numa clínica ou vai num ambulatório, vai tomar uma injeção, o médico recomendou tomar injeção, você vai chegar lá e perguntar, minha filha ou meu filho, você fez seu curso de enfermagem? Fez. Seu curso de enfermagem foi presencial ou foi à distância? Se foi à distância, não vai me aplicar a injeção. Eu quero que alguém que pegou na cara e aplicou a injeção. Isso é só ilustrativo que eu estou mencionando. E aí vem curso de serviço social, curso de administração, psicologia e, por fim, direito. Agora nós temos lá um manancial de pedidos no Ministério da Educação para autorização do curso de direito 100%. Nós sabemos que o curso de direito a presença do docente, a presença da discussão, a presença da humanização das relações docente-discente é muito importante. E aí, qual é a grande ferramenta que nós utilizamos? É a oratória. Né? E esse aprendizado deixa a desejar, eu acho que isso não vai funcionar a contento. Eu acho que isso pode trazer um prejuízo enorme, enorme. E, por último, eu quero fazer aqui Nosso minuto final, professor. Pois não? Minuto final. Minuto final. Então, para continuar e não tomar mais tempo dos senhores e das senhoras, dos estudantes, dos advogados e das advogadas, dos professores, todos aqueles que nos acompanham nesse momento, eu quero trazer aqui uma frasezinha que eu acho interessantíssima, que é do Anísio Teixeira. A educação não é privilégio, é direito. E depois, Rudolf von Hering diz também: só a luta é fundadora do direito, enquanto processo civilizatório. Então, eu acho que a luta aqui é a luta pela educação de qualidade, educação que passe para a sociedade aquilo que a sociedade espera. Muito obrigado, desculpem. Maravilha, professor Marinaldo, muito obrigado. Assim, foi excelente esse momento. Professor João Batista, professora Cláudia, só tenho a agradecer a vocês por ter esse panorama das reflexões que o Covid tem para a nossa educação, que nós fizemos o recorte, bem como antes do Covid, agora e no futuro, e de como esse momento de reflexão é importantíssimo para que nós possamos refletir e alçar a efetividade desse direito educacional que muito tempo aí vem sendo maltratado e a gente vem tentando sempre discutir para relevar. Queridos congressistas, advogados, advogadas, muito obrigado.
Convido a todos para, na quinta e na sexta-feira, darem continuidade a assistir os nossos painéis. Uma boa noite a todos.